Boa noite a todos. É com muita alegria e sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais esta noite de estudos. Nossas palestras são inspiradas no livro Fonte Viva e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 14, cujo título é Indagação Oportuna e que está em Atos, capítulo 19, versículo 2. Nós lembramos que nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E gostaríamos muito de pedir a todos para que dessem a sua opinião, tá? Logo abaixo, né, da palestra tem lá o campo dos comentários. A gente gostaria muito que falassem, que nos direcionassem como que vocês estão achando das palestras, dos palestrantes, dos assuntos. Seria muito útil para nós, porque a gente pode estar sempre melhorando o nosso trabalho, tá bom? E para falar sobre o nosso tema, indagação oportuna, é com renovada alegria que convidamos a nossa amiga Fádua Schecker, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Fádua. Boa noite, meus caros irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que aqui se fazem presentes. O tema do nosso estudo de hoje foi com muita alegria que eu o recebi. Ele trata de uma pergunta do apóstolo Paulo a discípulos, a alguns discípulos em Éfeso. Paulo, ao encontrar esses discípulos, lhes pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E o que Paulo quis dizer com este questionamento? Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Antes de buscar a resposta a essa questão, a essa indagação oportuna, como é chamado o capítulo, precisamos prestar atenção quanto ao fato de que os discípulos que Paulo encontrou em Éfeso, eles conheciam apenas o batismo de João. Essa é a primeira observação que nós devemos fazer para compreendermos a pergunta de Paulo. Os discípulos com os quais ele encontrou tinham apenas esse conhecimento acerca do batismo de João. Não tinham uma vivência integral. Paulo não perguntou a esses discípulos se eles criam. É criam mesmo, viu, gente? O verbo crer no passado é criam. Paulo não pergunta se eles criam. Paulo pergunta se, ao crerem, eles receberam o Espírito Santo.
Então, Paulo já parte do pressuposto que eles criam no Evangelho, na Boa Nova. E eles, crendo, eles receberam o Espírito Santo? O que seria o Espírito Santo? Para o Espiritismo, o Espírito Santo não é uma entidade mística isolada, mas é uma inspiração superior, uma força divina em ação na nossa consciência, promovendo a nossa renovação interior. Então, quando Paulo perguntou a esses discípulos que ainda não praticavam a fé cristã na sua integralidade, se eles receberam o Espírito Santo, Paulo perguntou, significa que receber o Espírito Santo é permitir que a nossa consciência seja reorganizada, renovada pela lei divina. Sem reforma íntima, não há recepção real. Recepção real do quê? Do que Paulo chamou do Espírito Santo. Ou seja, dessa força divina de ação na nossa consciência, que promove a nossa renovação, a nossa reforma íntima. Emmanuel nos traz, neste capítulo, a pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade, nos círculos do cristianismo. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com maior oportunidade, nos círculos do cristianismo. Emmanuel, trazendo para os dias atuais, ele diz que essa pergunta circula no cristianismo, em todas as direções. E por que essa pergunta vibra ainda em todas as direções, como diz Emmanuel, nos círculos do cristianismo? Porque ela não é uma pergunta histórica. Ela não é uma pergunta que foi feita na época de Paulo e não se aplica mais hoje em dia. Ela circula no cristianismo porque ela é um critério diagnóstico
Mas é um critério para diagnosticar o quê? Para diagnosticar como está a nossa fé, para diagnosticar como está a nossa reforma íntima. A nossa evolução. Ela também circula no cristianismo, porque é um exame de consciência. Nós, quando cremos, recebemos o Espírito Santo, ou seja, quando nós cremos, a nossa crença, a nossa fé, ela promove essa renovação, essa reforma íntima. Ela é também uma aferição espiritual. É o meio pelo qual nós vamos, essa pergunta, por meio dela nós aferimos como é que se dá a nossa fé, como é que tem se dado a nossa prática cristã, a nossa reforma íntima, o controle das nossas más tendências. Por isso, meus irmãos, a pergunta apostólica, ela se espalha nos círculos cristãos, mostrando que a busca pelo verdadeiro significado da fé. Essa é que é o intuito da pergunta do apóstolo Paulo. E por isso, ela se espalha amplamente nos círculos cristãos. Pois, por ela, conseguimos enxergar o verdadeiro significado da fé, o verdadeiro significado do crer. A maioria dos cristãos enfrentam dúvidas durante a sua jornada espiritual. Todos nós enfrentamos. Mas no Espiritismo Redivivo, a pergunta ela é ainda mais exigente. Por quê? Porque o cristianismo não é adesão, ele é transformação. Emmanuel prossegue. Em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações.
Então, nós já começamos a crer. Ocorre que essa nossa crença, essa nossa fé cristã, ela se dá de variadas formas. Ora, a crença nasce da dor. Alguns chegam às igrejas, casas de oração, por meio da dor. Outras já chegam pela curiosidade. Ah, aquela casa espírita ali tem um médium que psicografa. Aí vem por curiosidade. Outros pela influência familiar, né? A família, principalmente quando crianças, né? Na nossa juventude, nos orienta a seguir a fé já professada. E outros ainda creem, chegam pela busca intelectual, pela pesquisa, pelo conhecimento. E aí, falando acerca desses diferentes caminhos pelos quais chegamos à nossa fé, à nossa crença, aí começam os puxões de orelha. Aqui, alguém aceita aparentemente o evangelho para ser agradável às relações sociais. Ou seja, a fé é uma conveniência da vida em sociedade. A fé é um lugar de pertencimento. Eu pertenço, né, ao grupo espírita, dos espíritas de Itaúna. A fé, nesse caso, ela vira uma identidade social. Não se trata de uma conversão íntima, de uma conexão íntima com Deus.
A aceitação do Evangelho, muitas vezes, é influenciada por fatores sociais, como o pertencimento e a pressão familiar. A influência social pode resultar em fé superficial, sem convicção, sem conexão espiritual profunda. E aí, essa fé superficial, sem conexão ou convicção profunda, rui diante das primeiras crises. Crises de quê? Crises quanto à conexão com essa crença, dúvidas, sobre o cristianismo. Exatamente. São nesses momentos de crise, de questionamentos, de dúvida. Eu rezo e não resolvo nada. Como se fosse uma contraprestação de Deus, né? Uma obrigação de Deus nos atender. Aí, nessas crises, rui mesmo. Por quê? É uma fé superficial, sem conexão, sem convicção, sem reforma íntima, sem transformação. Transformar em que sentido? Nos transformar em pessoas melhores, em cristãos melhores. Por isso, gente, é necessário diferenciar a aceitação social de uma experiência espiritual verdadeira, que é imprescindível para a durabilidade e sustentabilidade da fé. Agora, Emmanuel nos traz a fé intelectual. Outro puxão de orelha. Nós tivemos a fé social, por decorrente, né, das nossas relações sociais em sociedade, do pertencimento, da pressão familiar, dos grupos
aos quais pertencemos, grupos sociais, né, esferas sociais, às quais pertencemos. E agora, ele nos traz a busca pelo campo da fé para a resolução de questões intelectuais. A fé agora não é buscada para a reforma íntima, para a conexão espiritual verdadeira, para a autoanálise, um autodiagnóstico da nossa fé. Nos diz Emmanuel, ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Aqui está a fé apenas intelectual. Ou seja, a fé serve para resolver questões filosóficas e intelectuais que a ciência materialista não explicou completamente ou satisfatoriamente. A fé, nesse caso, ela vira um laboratório filosófico. Mas aí, poderia se questionar o fato de que o Espiritismo, ele valoriza a razão. A filosofia é o tripé da doutrina espírita. Mas o Espiritismo não se limita a especulações. Ainda que sejamos uma fé raciocinada, ainda que o Espiritismo defenda uma fé raciocinada, não se trata de preenchimento de lacunas filosóficas e intelectuais não preenchidas pela ciência materialista. Não se tratam de especulações, mas de ciência, de razão. O intelecto, nestes casos, sem a reforma íntima, é apenas uma cultura religiosa. É um estudioso. Do tema. Que busca na Bíblia preencher lacunas que a ciência materialista supostamente não preencheu. O Espiritismo, como nos ensina Kardec no Livro dos Espíritos, ele propõe a fé raciocinada. É uma fé baseada na razão. Mas essa fé precisa ser vivenciada. E aí está a diferença.
para a fé apenas intelectual. Não se vive a fé. Não se realiza reformas íntimas, autoanálise. Não há conexão espiritual. Em seguida, Emmanuel escreve: agora Emmanuel trata da fé utilitária. Então, nós já tivemos aquela fé social, decorrente de interesses e relações sociais. Vimos a fé intelectual. E agora Emmanuel nos traz a fé utilitária. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Neste caso, nós temos a adesão da fé, a adesão à fé, em virtude do alívio recebido em um passe, por exemplo, em um tratamento espiritual. Muitas pessoas aderem à fé em busca de cura, conforto e alívio. O alívio gera o entusiasmo. Mas o entusiasmo não é a base da nossa fé. A nossa fé precisa ser estruturada. E estruturada em quê? Estruturada com a nossa conexão espiritual. Estruturada para que ela não desmorone na primeira crise. No primeiro descontentamento. Foi um dia, a casa espírita tomou o passe, recebeu aquela energia, aquela força ali para começar a sua semana, aquele vigor, né? Revigorou suas energias no passe. Beleza. Aí já saiu da casa espírita, crendo ser um espírita. Dizendo-se, né? Ah, não, agora eu venho aqui porque é aqui que eu entrei para tomar um passe, minha dor de cabeça passou.
é o chamado efeito placebo. Aí, a pessoa sente uma melhora subjetiva da saúde. Ele está se sentindo melhor. Mas a fé que se baseia nesse alívio imediato, nesse entusiasmo, ela vai ruir. Na próxima vez que ele vier tomar um passe e não sentir esse mesmo bem-estar que sentiu da outra vez. Então, essa fé utilitária também não é uma fé estruturada, uma fé que transforma, uma fé que conecta. A crença nessa hipótese do alívio físico, do conforto, da cura, a crença não estava em Deus, a confiança não era em Deus. A crença era no resultado. Qual o resultado? O alívio da minha dor. Então, se a minha dor é aliviada, eu creio. Aí, se nas semanas seguintes, a minha dor não é mais aliviada, aí já começa a ruir. Porque a crença não se baseia em Deus, mas no resultado que pode se obter. Um alívio, conforto ou cura. E Emmanuel prossegue. Vou andar mais rápido um pouquinho. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Esses que participaram de experiências religiosas, esse alívio no passe, por exemplo, depois aí tomou o passe, recebeu o alívio imediato de um determinado dor. Mas depois
depois ele não... Nos outros passes, que ele continuou ouvindo, nas outras palestras, não obteve esse alívio. Aí já começa a crise, a insatisfação. Por quê? As expectativas não foram atendidas. Se houve uma melhora em um dia, tinha que haver o alívio nos outros dias também, segundo ele. Então, Deus teria que dar o alívio, a cura, no momento reivindicado. Mas nós sabemos que não é assim. Essas expectativas não atendidas, conflitos internos, fazem com que o sofrimento retorne com a mesma intensidade. Não houve reforma íntima. Não houve conexão. Se nada mudou, o sofrimento volta da mesma forma. A fé, gente, ela não pode ser uma fé emocional, de entusiasmos. Eu fiquei entusiasmada com o passe hoje. Hoje foi... Fiquei entusiasmada com o médium fulano de tal. Não. A verdadeira jornada requer apoio na fé estruturada para preservar a saúde emocional e espiritual dos indivíduos. E Emmanuel, agora, não poupa o espiritismo. Nos arraiais do espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Olha o puxão de orelha aqui. O espiritismo, gente, ele não imuniza ninguém contra uma fé superficial. Estar no movimento espírita não significa estar renovado, redivivo. Não. Estar? Não. Espiritismo não é blindagem moral automática. Eu sou espírita, então eu faço o bem, eu pratico a caridade. Não é bem assim. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça,
porque obtiveram solução para certos problemas materiais. Contudo, amanhã, esses companheiros prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através dos novos labirintos do aprendizado humano. Então, há também no Espiritismo companheiros cuja fé se deu por ter sabido, por meio de um médium, que um parente estava do outro lado, por ter podido, por exemplo, receber notícias desse parente. Então, são fenômenos que provocam esse entusiasmo pela fé. E não a verdadeira conexão espiritual. Por exemplo, nós temos 3 tipos de adesão. Aqui cortou, mas é adesão instável. O fenômeno mediúnico, a cura passageira, né, de um passe, e uma solução material atendida. Então, são exemplos aí de adesões instáveis ao Espiritismo. Isso é fé baseada em fenômeno. E Kardec nos diz, no Livro dos Médiuns, que o fenômeno impressiona, mas não substitui a reforma íntima. Então, chegamos ao ponto central do capítulo para finalizarmos. A interrogação de Paulo, ela continua cheia de atualidade. Por quê? Emmanuel, inclusive, nos pergunta: que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? Hoje, nos dias de hoje, Emmanuel nos questiona: que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? Ao crermos, que espírito estamos recebendo? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Quando recebemos o espírito de fascinação, é porque estamos apegados ao fenômeno. O espírito de indolência, o comodismo moral. O espírito de pesquisa inútil, curiosidade sem aplicação. Espírito de reprovação,
crítica sistemática, esses espíritos que nós recebemos quando cremos, nada mais são do que estados psicológicos. Não se trata de um obsessor. É o nosso estado psicológico. Nosso estado psicológico é um estado de apego ao fenômeno? O nosso estado psicológico é de comodismo? Ou seja, é a nossa postura interior. E, finalmente, Emmanuel adverte: se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Santificação aqui não significa um isolamento, não. Significa transformação progressiva. E essa analogia da candeia, ela é perfeita. Uma fé frágil se apaga quando o passe não resolve. Hoje eu vou tomar um passe e Deus vai me curar. Quando o médium falha, o médium incorporou o parente de todo mundo que estava ali na sala, mas não incorporou o seu parente que você queria. Coitado do médium. Pensou? Quando o dirigente erra, não, eu não vou naquela casa espírita mais, porque o dirigente fez isso, eu não fiz aquilo. Quando a prova se prolonga. Deus está demorando demais para me dar essa cura. Deus tem que dar na hora que a pessoa quer. Né? Deus tem que dar esse alívio aqui, resolver esse problema aqui na justiça para mim. Agora, a fé madura, não. A fé madura atravessa a tempestade. Ela não depende de vento favorável. Ela permanece mesmo quando o problema continua, a dor não cessa, o silêncio de Deus parece longo, Deus está demorando, Deus está calado, está quietinho, não está me ouvindo. Isso é estrutura espiritual. Então, meus irmãos, Emmanuel trouxe para os dias atuais esse questionamento sobre qual espírito aí entre aspas, estamos recebendo ao crermos. É o espírito da fascinação? Para a nossa evolução, devemos sempre nos questionar: qual é
a melhor maneira de promovermos essa reforma íntima. Essa fé vivida, essa fé praticada, não apenas a fé pela qual nós cremos de forma superficial, sem conexão, sem buscar aprimoramento, sem buscarmos a evolução.